É verdade, meus caros, não há qualquer clickbait ou propaganda enganosa. Coutinho de Figueiredo admitiu no dia de hoje que vai votar em António José Seguro, dizendo que havia basicamente duas opções na segunda volta e que ele não vai votar em branco. As duas opções são António José Seguro ficar parado, André Ventura voltar para trás, fazendo a referência habitual a que André Ventura quer voltar ao Estado Novo. E portanto vamos ver aqui as declarações de Coutinho de Figueiredo. Eu tenho-as aqui por escrito, vou deixar o link desta notícia na descrição como é habitual e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Coutinho afasta voto branco e diz preferir um Portugal parado a andar para trás. O ex-candidato presidencial já tinha afastado um voto em André Ventura e afirmou que não irá votar em branco porque prefere o país parado do que a andar para trás. E, portanto, apesar de Coutinho de Figueiredo não dizer diretamente vou votar em António José Seguro, já deu todos os indícios para tal, porque era muito chato ter algumas notícias a correr pelo país inteiro a dizer que Coutinho de Figueiredo vai votar em António José Seguro, apesar de que essa é a verdade. Ele não diz o nome, mas está bem claro, ele já tinha afastado o voto em André Ventura, já disse que em André Ventura não vota de certeza, acaba de dizer que não vai votar em branco, já disse que se vai dirigir às urnas e, portanto, só resta uma opção que é António José Seguro, dizendo que ou o país fica parado ou anda para trás e ele prefere o país parado do que a andar para trás. João Coutinho de Figueiredo anunciou esta terça-feira que não votará em branco na segunda volta das eleições presidenciais, apesar de considerar que a escolha, a saída da primeira volta, é péssima para os portugueses. O antigo líder da Iniciativa Liberal disse compreender quem optará por essa via, mas afastou-o para si depois de sexta-feira já ter garantido que não votaria em André Ventura. Portanto, nem voto branco nem André Ventura, sobra evidentemente um voto, sendo que ele se vai dirigir às urnas. E portanto, isto é absolutamente indescritível. Estas pessoas e este candidato em concreto, ex-candidato, porque já saiu das eleições presidenciais, mas este ex-candidato em concreto andava a dizer que à direita do Partido Socialista, para se derrotar o Partido Socialista na segunda volta, ou os socialistas genericamente, só havia uma opção. O mesmo Coutinho de Figueiredo, que há uns tempos atrás vos pediu o vosso voto, a vocês, eleitor médio do Chega, para ele ir à segunda volta, combater o socialismo e evitar que António José Seguro chegue à presidência da República, é o mesmo Coutinho de Figueiredo que no dia de hoje vos pede nada, diz que vai votar em António José Seguro. Portanto, ele aponta um problema que vai acontecer, mas depois na segunda volta contribui para esse problema. Os ditos liberais que dizem tanto que vão combater o socialismo e que combatem o socialismo, temos Mário Amorim Lopes, que vai votar, acho que é Mário Amorim Lopes, o líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal, acho que é Mário Amorim Lopes, agora de repente falhou-me aqui o nome, Mário Amorim Lopes, cá está, precisamente, Mário Amorim Lopes, Mariana Leitão, Coutinho de Figueiredo. Portanto, os liberais genericamente já disseram todos que votam seguro, portanto, liberais a votar em socialistas. Portanto, da próxima vez que estes senhores tentarem apoderar do nome Javier Milei, relembrem-nos deste posicionamento, porque o Javier Milei nunca faria uma coisa destas. Em declarações à CNN Portugal a partir de Bruxelas, Coutinho de Figueiredo criticou a forma como André Ventura tem sido colocado numa posição de isolamento político, considerando tratar-se de um erro brutal. Segundo afirmou, o que descreveu como um autêntico desfile de apoios a um único candidato acaba por favorecer o líder do Chega ao reforçar a característica de ser o último candidato ou único candidato de um determinado campo. Ainda assim, o único candidato presidencial reiterou a avaliação negativa do cenário eleitoral, um dos candidatos quer Portugal a andar para trás, o outro quer Portugal parado. A escolha que saiu desta primeira volta é uma escolha péssima para os portugueses, afirmou, acrescentando que entre as duas opções prefere estar parado, afastando novamente a hipótese do voto em branco. E, portanto, Coutinho de Figueiredo não diz o nome abertamente, porque, mais uma vez digo, é chato ter títulos de jornal a dizer que Coutinho vota seguro, assim ninguém pode dizer isso num título de jornal, mas ele já o disse abertamente, portanto, isto no fundo está dito e mais do que dito. E, portanto, tem aqui, Coutinho de Figueiredo também reconheceu, também a desmotivação total destas pessoas para a segunda volta e disse compreender aqueles que vão votar em branco. Sexta-feira, na entrevista à SIC Notícias, o antigo líder da Iniciativa Liberal já tinha garantido que não iria votar em André Ventura, sem esclarecer, no entanto, se iria votar em António José Seguro. Não vou certamente votar em André Ventura, afirmou, escusando-se a dizer se irá votar em Seguro ou optar pelo voto em branco. Questionado sobre essa opção, respondeu apenas, acho que não é útil. Portanto, meus caros, basicamente é este o panorama político português, e eu acho que esta candidatura para as pessoas que
que acreditavam, e eu era uma delas, que André Ventura não se deveria ter envolvido nas presidenciais, deveria ter arranjado outro candidato. Como sabem, eu não apoiei desde o início esta candidatura, não apoiei na medida de, não é no sentido eleitoral, ou seja, para mim sempre ficou claro que era em André Ventura que votava. Antes de André Ventura iria votar no Sr. Tenente-Coronel Tinoco de Faria, não voto útil em candidatos inúteis, portanto é importante que se diga. Antes de André Ventura assumir a sua candidatura, e enquanto o Tenente-Coronel Tinoco de Faria tinha a sua candidatura em cima da mesa, eu iria votar nele. Agora que houve uma mudança e que agora, já há um bom tempo, evidentemente, que André Ventura basicamente tornou o Sr. Tenente-Coronel como mandatário nacional, o Sr. Tenente-Coronel aceitou abdicar da sua candidatura em prol de André Ventura, acabei por, evidentemente, apoiar a candidatura que mais incorpora os meus valores, independentemente da estratégiazinha de o que é útil em Belém, o que é útil em São Bento, o que é isto, aquilo e o outro. Eu voto em quem representa os meus valores. Quem não representa os meus valores, voto em branco. Portanto, é fácil de perceber, ou voto nulo, risco a folha, alguma coisa do género. Portanto, não me levam nessa conversa do voto útil, é o voto das convicções. Ou estou convicto do voto, ou não voto. Portanto, é a minha posição. Há pessoas que dizem, bom, mas estrategicamente era melhor fazeres este, voto aquele, o outro, devias ter votado no Coutrinho na primeira volta, que era para o Seguro não ganhar. Eu já disse várias vezes, não há uma diferença substancial entre Seguro e Coutrinho, principalmente a nível social, que é onde está a maior fonte de problemas do país neste momento. Falo da imigração, falo da insegurança, falo, mais uma vez, da questão da natalidade, da substituição populacional. Portanto, tudo o que me interessa a nível social, que é a parte mais importante do país neste momento, não rejeitando evidentemente a utilidade de baixarmos impostos, reduzirmos o Estado Social, diminuirmos completamente a presença do Estado em termos económicos, etc. Apesar de não rejeitar nada disso, considero que os problemas sociais são muito mais importantes e considero que a nação saudável antecede a economia saudável. E, portanto, uma nação saudável não vota no Partido Socialista, não vota nesta gente que tem prejudicado imenso o país. Em última instância, não é chocante? Coutrinho de Figueiredo, Cavaco Silva, Paulo Portas, Nuno Melo, quer dizer, são tudo figuras. São a direita fofinha, honestamente, são a direita de que a esquerda gosta. Estes senhores que acham que estão a ter um ato de fair play favorecendo a democracia e o liberalismo e não sei mais o quê, são literalmente a direita de que a esquerda gosta. E, portanto, como se diz em Espanha, a derechita cobarde. E, portanto, honestamente, eu não estou nada interessado nas conversas do voto útil. Mas o Seguro tem 70% nas tracking polls e tem 70% ou 80% ou 130%. Ele, com os apoios que tem, já deve ter 140%, alguma coisa do género. E, portanto, mas se não o Seguro vai ser eleito presidente, vais votar na mesma em André Ventura? Vou votar em quem representa os meus valores, que é o que se deve fazer em democracia, não é? Portanto, é isto, basicamente. Tem aqui, não é propriamente surpreendente, Coutrinho de Figueiredo a votar António José Seguro, não o disse diretamente, mas eu acho que fica compreendido por toda a gente entre linhas. E era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam, entretanto, desse lado. Não se esqueçam que no dia de hoje haverá debate entre André Ventura e António José Seguro. Deixo o link da live na descrição. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.